Fala pessoal, tudo bem? Essa é a aula número 23 de Educação Musical. Espero que você esteja se divertindo muito e a aula de hoje vai ser incrível. Hoje a gente vai aprender sobre a família das cordas. Como assim? Tem família dos instrumentos musicais? Sim, na orquestra ou nos instrumentos musicais nós temos várias famílias. Tem sopros, cordas, madeiras, metais, percussão. E hoje a gente vai aprender a família das cordas friccionadas. O que é corda friccionada? São cordas que a gente passa um arco em cima da corda, né? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo das famílias das cordas, mostrando instrumentos, tá bom? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar aqui na apostila de vocês o tipo de instrumento. Então, o violino, a viola, não é uma viola caipira, tá? É uma viola de arco, o violoncelo ou cello e o contrabaixo. E depois você vai ligar aqui os instrumentos com as suas respectivas capas, tá bom? Então você vai assistir o vídeo, ver o som e fazer a atividade. E a atividade prática de hoje, nós vamos relembrar o catira do passarinho. Vai ser muito divertido. Um beijo e um queijo. Olá pessoal, nós somos o Projeto Musicast. Opa! E nesse vídeo a gente vai falar sobre os instrumentos da família do violino, que também são conhecidos como instrumentos de cordas friccionadas. Exatamente, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as características históricas desses instrumentos e também algumas características atuais que eu acho bem interessante. O primeiro que a gente vai falar aqui é o violino, e como já foi dito anteriormente, ele é classificado como um instrumento de cordas friccionadas, e ele foi inventado por Gasparo de Salo, que foi um italiano que viveu entre os anos de 1540 a 1609, e o termo violino foi introduzido no português já no século XX, porque até então o instrumento era conhecido como rabeca, e até hoje esse termo é usado em alguns lugares. Sim, exatamente. Uma característica interessante sobre o nome do violino também é que ele é o diminutivo de viola, e é uma característica bem semelhante com o violão também, que deriva do mesmo nome. Sim, existe essa grande semelhança. E o violino é o menor e o mais agudo instrumento da sua família, que é composta pela viola, o violoncelo e o contrabaixo, dos quais a gente vai falar mais sobre eles posteriormente. E uma curiosidade bem interessante sobre o violino também é que a sua sonoridade corresponde ao soprano da voz humana, por ter o seu timbre tão agudo, brilhante e estridente. Sim, exatamente. Porém, o violino também pode produzir diferentes timbres. Isso depende bastante do encordoamento que o músico utiliza no instrumento. E além disso, o som do violino também é produzido pela fricção do arco nas cordas do instrumento. Porém, ele também pode ser tocado de diferentes formas, como dedilhando ou também beliscando as cordas do instrumento. E sua utilização é bem mais comum em orquestras. Porém, ainda existem alguns músicos que utilizam na música folclórica, popular, no rock e dentre outros estilos musicais. O próximo instrumento dessa família que a gente vai falar aqui é a viola, que surgiu entre os séculos 14 e 15, e esse instrumento também possui 4 cordas, como todos os outros da família, e ele é totalmente semelhante ao violino, tanto pelo visual como pela maneira de tocar. Mas mesmo com toda essa semelhança, ele é um pouco maior, e possui um som mais encorpado, doce, menos estridente e mais grave, já que ele é um instrumento intermediário entre o violino e o violoncelo. Exatamente, assim como o violino, ele também é bastante utilizado em orquestras, porém ele teve um diferencial bem grande que foi a sua utilização no jazz. E diferentemente do violino, a viola se assemelha mais ao contralto da voz humana. E as técnicas utilizadas na viola não são tão diferentes das técnicas utilizadas no violino. O próximo instrumento dessa lista é o violoncelo, que assim como o violino, o termo violoncelo só foi introduzido na língua portuguesa a partir do século XX, porque antes ele era conhecido como rabecão. Ele é um instrumento que também é tocado com um arco, como os outros dois citados anteriormente, porém a forma de tocar ele é totalmente diferente, porque ele é tocado em forma vertical e posicionado entre as pernas do músico, e ele é bem maior do que o violino e a viola. Exatamente, e outra curiosidade interessante sobre o violoncelo e sua
família é que ele não se diferencia da do violão apenas pelo seu visual e pelo seu som, mas também pela sua afinação, já que eles são afinados em quintas e a família do violão são afinadas em quartas. E a característica padrão desse instrumento ela foi estabelecida pelos Stradivarius em 1680, e após isso o violoncelo acabou sendo tratado como um instrumento solista. Sim, e os Stradivarius são uma família dos mais antigos luthiers que surgiram ainda por volta dos anos de 1600, e hoje em dia o termo Stradivarius também é associado à excelência de qualidade. O instrumento dessa família é o contrabaixo, e ele surgiu no século XV e é o maior e mais grave instrumento dessa família. Ele também é tocado de forma vertical, assim como o violoncelo, e ele é tão grave que ele soa uma oitava abaixo do que se lê na partitura. Ele é utilizado tanto em grandes orquestras, como também pode ser utilizado sozinho na música de câmara, no jazz e na música popular. E algo interessante de se falar sobre o contrabaixo também é que existem modelos até de 5 cordas, e essa corda a mais ela é mais grave ainda. Exatamente, e no século XIX apareceu as primeiras peças para o seu uso solístico, e ela apareceu principalmente na música de câmara orquestral, e para isso acontecer, o instrumento ele teve que ser afinado um tom acima do padrão para ficar em primeiro plano na massa harmônica. E uma característica interessante também é que existe uma variação desse instrumento chamado octobass, que é basicamente um contrabaixo, só que bem maior, com um tamanho de 3,48 metros, enquanto um contrabaixo normal ele tem aproximadamente 2 metros de altura. Sim, e o contrabaixo padrão já é muito grande, e esse é realmente um absurdo, e tanto que era necessário 2 músicos para tocar ele. Sim, exatamente, é um instrumento enorme mesmo, e ele foi construído em meados de 1850 em Paris por Jean-Baptiste Vuillaume, e justamente pelo seu tamanho exorbitante ele nunca foi produzido em grande escala e nem usado por compositores, e atualmente algumas unidades que restam se encontram em museus ao redor do mundo. Sim, e existem pouquíssimas unidades desse instrumento. No pé de laranjeira tem um ninho de barro, pode ser do João, João de barro, pode ser do João, João de barro. Sabe a laranjeira tem um peito dourado, vou a cantar canção pros namorados, vou a cantar canção pros namorados. Queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho.